muitas vezes nós passamos por problemas, situações difíceis na nossa vida, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja problema muitas vezes ali no seu casamento, problemas às vezes de saúde, problemas muitas vezes sentimentais, e tudo isso, meus irmãos, pode ser resolvido a partir do momento que você volta os seus olhos para Cristo. Você precisa voltar o seu olhar inteiramente para o Senhor Jesus. Nosso foco muitas vezes está no problema, está na situação adversa, está nas lutas que nós enfrentamos, mas os nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. Quantos aqui estão olhando para o Senhor Jesus? Diga amém. Situações ruins virão, problemas virão, não é à toa que nós temos falado aqui que uma crença errada produz um comportamento errado. Se você crê de uma forma errada, você vai se comportar também de uma forma muito errada. Então, quando nós damos foco para o problema, damos foco para aquilo que é ruim, para aquilo que tem acontecido na nossa vida, que não é da vontade de Deus, nós damos força para esse problema. Eu lembro uma vez de conversar com uma irmã, e ela tinha 2 filhos, um dos filhos era envolvido na igreja, o outro era envolvido no mundo, com as drogas, problemas, dificuldades. E aí todas as vezes que eu perguntava para ela, como que você está, como é que está a sua casa, a sua família, o foco dela era só no filho problemático. Meu filho dá muito trabalho, eu não sei o que eu vou fazer, são drogas, é difícil, complicado. E aí eu sempre cutucava um pouquinho mais e tentava levar ela a perceber o lado do outro filho. E o seu outro filho está envolvido na igreja? Como é que estão as coisas lá na sua casa? Você tem construído coisas boas, desfrutado de coisas grandes. Mas o foco dela era apenas naquele problema. Muitas vezes nós não desfrutamos o melhor de Deus para as nossas vidas, porque não conseguimos tirar os nossos olhos do problema. Quantos que talvez são donos aí de restaurantes, palestrantes, eu não sei qual que é a sua profissão, mas que às vezes você vai servir ali uma comida para 100 pessoas, no final 98 diz que foi boa a comida, que foi maravilhosa, mas 2 chegaram e falaram, foi muito ruim essa comida, você não sabe cozinhar não? Eu acho que você tem que procurar outra coisa para fazer. E ao invés de nós focarmos os nossos olhos nos 98 que elogiaram, nós preferimos ficar com o que os 2 falaram. Eu estou apenas usando um exemplo aqui. Quantos de nós estamos voltando os nossos olhos para aquilo que é ruim, ao invés de voltarmos a nossa atenção para aquilo que é bom? Quanto mais nós focamos no problema, quanto mais nós focamos nessas situações ruins, mais poder nós damos para isso, mais forte isso se torna nas nossas vidas. Portanto, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer, seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Tenha sempre um coração grato, pare de olhar para os problemas, foque na graça, foque naquilo que você tem provado. Alguém pode falar, pastor, eu estou debaixo da graça, mas eu só tenho provado maldição. Eu estou debaixo da graça, mas só vem problema, só vem intriga, só vem dificuldade financeira, é conta para pagar, é doença. O que eu posso fazer numa situação dessa? Meu foco vai ter que ser nisso mesmo, mas eu estou convidando você a voltar os seus olhos para aquele que pode resolver o problema. É aquele, meus irmãos, que até os ventos e os mares obedecem o poder da sua palavra.
Nós servimos um Deus que é tão poderoso que com o poder da sua voz, os céus e a terra foram criados no estalar de dedos. É um Deus que é tão poderoso que Ele foi capaz de liberar cura sobre todos aqueles que Ele encontrou aqui na terra, quando Ele veio. Jesus é muito poderoso. Mas quando nós focamos no problema, isso vai virando uma cadeia terrível nas nossas vidas. E essa cadeia começa com a ansiedade. Nós ficamos ansiosos. Ai, meu Deus do céu, será se eu vou provar disso? Ai, será se eu vou dar conta? Ah, será se eu vou provar da resposta nisso? Será se eu vou desfrutar daquilo? E começa com a ansiedade. Depois você vê que aquilo se torna numa preocupação. Você se torna então uma pessoa totalmente preocupada, angustiada. E o fim desse ciclo é a perda da fé. Você não consegue mais crer que o Senhor pode fazer, porque você deu tanta ênfase para o problema, deu tanta ênfase para a enfermidade, que você não crê mais no Deus que cura. Você não crê mais no Deus que prospera. Você não crê mais que Deus é o que dá a última palavra. Portanto, eu quero convidar você hoje a focar os seus olhos na graça. Foque os seus olhos em Cristo Jesus. Volte os seus olhos para o Senhor. O favor de Deus não são coisas. O favor de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler lá. João 1,17. Todos estão me ouvindo bem? Amém, irmãos? Aleluia. Eu não estou muito acostumado ainda com esse microfone. Segundo domingo que eu estou usando ele, mas nós vamos adaptando. Amém, irmãos? Vamos regular ele aí. Vamos melhorando domingo após domingo. João 1,17. Olha o que diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por meio de um servo, Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? De quem, meus irmãos? Vamos dizer juntos? Por meio de? 1, 2, 3 e? Jesus Cristo. Só esse lado de cá. Por meio de Jesus? Por meio de Jesus? Por meio de Jesus? Por meio de Jesus? Aí, aqui encerrou com chave de ouro, viu? Por meio de Jesus Cristo, a lei foi dada, entregue, mas a graça desceu do céu, se fez homem e veio habitar dentro de nós. Morreu por nós, se entregou por nós. Então, nós não podemos mensurar a graça de Deus pelas circunstâncias. Quantas pessoas falam, eu não estou debaixo da graça, porque está dando tudo errado na minha vida, as circunstâncias são contrárias. Os problemas são maiores do que os benefícios, do que as bênçãos. Eu não consigo olhar, eu não consigo enxergar Jesus na minha vida. E muitas vezes nós baseamos a Cristo, a graça que é o próprio Cristo, que veio por meio de Cristo, por meio dos problemas que nós enfrentamos. Mas deixa eu te falar, as circunstâncias não representam o nosso Deus. Independente do que você tem passado, independente das lutas, você é muito amado de Jesus, você é muito guardado por Jesus, você é muito abençoado por Jesus. Romanos 5,8 nos fala um pouco sobre como Deus prova o seu amor. Romanos 5,8, eu amo esse texto, para mim é um dos textos mais poderosos da palavra. Romanos 5, versículo 8. Rapaz, hoje está rápido, hein? Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Sabe como que Deus provou o seu amor por você? Sabe como que Deus provou o amor dele por nós? Ele morreu no nosso lugar. Ele entregou a sua vida por nós. Mas a nossa condição era a pior condição que nós poderíamos estar. A Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores. Ainda estávamos distantes, separados. A nossa condição, em outra referência, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados. Mesmo na pior situação que nós nos encontrávamos, Jesus provou o seu amor por nós, morrendo no nosso lugar. Então deixa eu te dizer algo aqui. Você não é menos amado de Deus porque você está passando por um problema. Você não é menos amado de Deus porque você está enfermo. Você não é menos amado de Deus porque você está passando por um problema financeiro. Porque na pior condição que você e eu nos encontrávamos, Ele provou o seu amor por nós. Ele provou, Ele comprovou, Ele disse: na pior das circunstâncias, eu amo você. Então eu quero te refrigerar a alma. Não importa o tamanho do problema que você tem enfrentado. Não importa o tamanho das circunstâncias que você tem passado. Não importa isso. O que é importante é o tamanho do Deus que você crê. É o tamanho do Deus que você acredita. É isso que é importante. Então Deus provou o seu amor. Tire o foco do problema. Tire o foco das circunstâncias e ponha o seu foco na graça. Fixe os seus olhos no Senhor. Eu gostaria de te dar um exemplo de uma mulher chamada Ana. E ela tinha um problema, ela tinha uma situação que ela ainda não tinha vencido. Era uma mulher abençoada. Porém, ela tinha uma limitação, ela não podia ter filhos. E o sonho da vida dela era ter filhos. Ela tinha um casamento abençoado, ela casou com um homem rico, diga aleluia, irmãs. Bonito, diga amém. Carinhoso, oh glória a Deus. E que amava muito ela. E além de tudo, era um homem de Deus. Isso é poderoso. Talvez seja as melhores qualidades que uma mulher está procurando num homem. Que a ame, é o primeiro. Mas se vir todos os outros de brinde, se vir com um dinheirinho é bom, né? Se vir bonito é melhor ainda. Oh, aleluia. Mas esse marido dela era abençoado e amava ela de uma forma extraordinária. O cara era próspero e era homem de Deus. Ela tinha um casamento que era uma bênção, mas não teve filhos. Não podia ter filhos. Eu sei que nem tudo que nós planejamos talvez saia da forma como nós achamos. Tem um exemplo, eu poderia dar o exemplo aqui de Paulo. A Bíblia diz que Paulo tinha uma espinha na carne dele. Alguns achavam que era uma enfermidade, outros, e eu também creio, que era uma pessoa ali enviada do diabo para atormentar Paulo. E vinha atormentar ele de dia e noite. E Paulo então virou para o Senhor e falou: Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor pode fazer com essa situação ruim? E o Senhor falou com ele: minha graça te basta. Minha graça te basta, Paulo. Você vê um exemplo de Davi. Davi, no momento mais complicado da sua vida, talvez o momento mais ruim da vida, mais terrível, tenebroso da vida de Davi, foi em Ziclag.
quando as mulheres foram roubadas, raptadas, os tesouros da cidade foram levados, o povo estava ali em cima de Davi, dizendo que era culpa dele, que ele era um líder ruim, que ele era um homem muito ruim, que não estava ouvindo mais de Deus. Foi um momento dos mais difíceis da vida de Davi. Mas sabe o que Deus fez? Deus usou Davi, ele foi lá, recuperou as mulheres, recuperou o despojo, recuperou tudo da cidade, e ainda Deus trouxe mais, abençoou mais. O povo ficou tão feliz, tão alegre, que nomeou Davi como rei de Israel. Mas talvez o que você não sabe é que 20 anos antes da coroa ser colocada na cabeça de Davi, Deus tinha ungido ele. Deus tinha escolhido ele por meio do profeta Samuel. Davi teve que esperar 20 anos para que a promessa de Deus fosse cumprida na vida dele. E no momento de pior, cenário, no momento mais tenebroso da vida de Davi, Deus poderia ter escolhido Jerusalém, que era a capital, para coroar ele. Deus poderia ter escolhido outro lugar para coroar Davi, mas Deus fez questão de coroá-lo no momento mais difícil da vida dele. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes os momentos mais difíceis que você enfrenta na sua vida são os momentos em que o Senhor vai derramar honra, vai derramar graça que você nunca imaginou que poderia ser derramado sobre você. Deus vai te dar coisas no momento mais difícil, no momento que a sua esperança, expectativa talvez fosse ruim. Deus vai dar o melhor para você. O melhor. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós servimos um Deus que é muito poderoso. A lepra, naquele tempo, se você tocasse no leproso, você ficava também. A lepra era morte. Se você tocasse num cadáver, num morto, você tinha que ficar não sei quantos dias separado, porque era como se a morte estivesse em você. Mas quando Jesus pisou aqui, o leproso veio até ele, escondido. Jesus falou: vem cá. Quando o leproso chegou perto de Jesus, Jesus tocou no leproso. E a morte que tinha no leproso não passou para Jesus. A lepra não passou para Jesus. Mas a vida que tinha em Jesus passou para aquele leproso. Quantas pessoas? Lázaro estava morto, tinha 4 dias. Jesus gritou: Lázaro, sai para fora! E saiu o cadáver lá, todo enrolado num pano, e ressuscitou. Por quê? Quando a voz de Jesus é liberada, vida é liberada junto com ela. Eu não sei o que você precisa ouvir nesses dias, mas dependendo de quem você ouve, pode mudar a sua vida num instante. Se você ouvir da boca de Jesus, o milagre pode acontecer na sua vida hoje. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então, poderia falar de Davi, poderia falar de Paulo, mas eu gostaria de me deter no exemplo de Ana. Vamos pegar a nossa Bíblia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, diga Ana, e a outra Penina, diga Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló.
Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, ou seja, ele dava a porção dobrada para Ana, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, era como se ele estivesse liberando ali uma bênção sobre Penina e os filhos de Penina. Mas quando ele chegava para abençoar Ana, ele abençoava com uma porção dupla, porque ele a amava. Amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival, que era Penina, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, a rival ficava ali provocando ela. Você já parou para pensar como que deveria ser essa situação? Uma tinha muitos filhos, a outra não podia ter nenhum. Eu acho que essa outra devia zombar dela demais. Ô Ana, já que você não tem filho mesmo, pega Joãozinho lá para mim. Ô Ana, já que você não tem menino mesmo, não pode ter filho, sua estéril. Me ajuda com isso aqui, faz isso aqui para mim. E ela provocava, a Bíblia diz que ela provocava. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Essa mulher estava numa depressão terrível, ela não comia, e vivia chorando pelos cantos, porque não podia ter filho, e a outra ficava provocando. Talvez esse quadro aqui de Ana só muda o problema, mas às vezes é a mesma circunstância e situação que você se encontra. Só quer chorar, não tem mais forças para comer. Olha, irmãos, eu ia pregar uma outra mensagem, não sei por que Deus falou para eu ministrar isso daqui hoje. Mas eu creio que Deus quer falar abundantemente com alguém aqui neste lugar. O Senhor quer falar com você, e Ele quer dizer para você, que Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto o seu momento de dor, mas Ele jamais vai te abandonar. Talvez, eu sou curioso, e eu fui pesquisar o nome Ana. Sabe o que significa o nome Ana? Agraciada. Agraciada. Talvez você me pergunta, pastor, como que alguém agraciada é estéril? Como que alguém agraciada passa por uns vexames desse? Como que alguém agraciada passa por problemas como esse? Como que alguém agraciada estava triste desse jeito, chorando, sem comer? Como que alguém agraciado pode provar de uma tribulação dessa? Talvez essa é a sua dúvida hoje. Como que alguém cheio de graça, que o Senhor, pastor, fica falando aí domingo após domingo, como alguém cheio de graça pode passar por um tanto de problema desse que eu estou passando? Eu quero dizer para você, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho dos obstáculos que você tem passado, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Esse será um ano de abundante chuva, como foi profetizado pelo nosso pastor Aloysio. Talvez você não consiga ver chuva em lugar nenhum, você não consegue ver bênção em lugar nenhum, você não consegue ver resposta de nada, mas eu creio, e eu quero levar você a crer também, que Deus tem o melhor para a sua vida ainda nesse ano. Promessas de Deus serão cumpridas nesse ano na sua vida. Talvez é o pior cenário para o milagre acontecer.
Talvez é o pior milagre, o pior cenário para a resposta vir, mas Deus não se importa com o cenário. Quanto mais terrível é o cenário, quanto mais problemático, quanto mais as trevas são densas, mais Ele gosta de liberar a sua luz. Mais Ele tem oportunidade para o milagre ser manifestado na sua vida. Então eu gostaria de pontuar 3 coisas rapidamente com você para nós encerrarmos. Como lidar no momento difícil? O que fazer no momento difícil? O que fazer no momento conturbado como o de Ana? Primeiro, aprenda a lidar com a bênção do outro. Lá no verso 2, aí de 1 Samuel, a Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Uma tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Nós precisamos aprender a chorar com os que choram. Mas eu tenho aprendido nesses dias que o maior desafio nem é chorar com os que choram. Porque você ir num velório e chorar com quem está chorando é fácil, é ou não é? Mas o maior desafio é se alegrar com os que se alegram. É muitas vezes você aprender a lidar com a bênção na vida do outro. Às vezes você que está me ouvindo aqui, e o seu sonho não é um sonho assim muito difícil, talvez o seu sonho era de se casar e casar bem. Aí você vê a sua amiga, a pessoa ali próxima a você e se casa. E ele convida você e fala: olha, eu arrumei uma pessoa abençoada. É uma pessoa assim, assada, taraná. E ela, oh meu Deus, era tudo que eu queria. Mas nesse momento é o momento em que nós precisamos aprender a lidar. Quando o outro está sendo abençoado. Às vezes você está orando por um milagre e o outro não estava nem orando e recebe primeiro do que você. E chega contando com toda alegria: olha, eu nem pedi e Deus fez. E você está lá pedindo, clamando e Deus não fez ainda, não sei porquê. Talvez você tenha anos e anos querendo edificar algo, querendo provar de algo, e o outro começou agora e já está desfrutando. E às vezes nós não sabemos lidar com isso. Eu não sei se você sabe, Abraão, o Senhor falou que ele seria pai de multidões, mas a mulher dele era estéril, não podia ter filhos. Teve um dia que ele foi para uma terra ali, chegou lá o rei Abimeleque. Não vou te contar a história toda, resumindo, as mulheres de Abimeleque ficaram estéreis. Abimeleque chegou para Abraão e falou: ô Abraão, eu sei que você é homem de Deus, ora pelas minhas mulheres, ora pela esterilidade delas, e eu creio que elas serão curadas. Mas Abraão, na sua casa, tinha uma mulher estéril, e não tinha sido curada ainda. E ele talvez poderia ter falado: não, quem sou eu para orar com isso aí, eu não tenho realidade para isso. Mas pela fé a Bíblia diz que Abraão orou. Sabe o que aconteceu? Todas as mulheres de Abimeleque foram curadas. A dele continuou estéril. Às vezes você me pergunta: pastor, por que Deus faz essas coisas? Eu imagino que Deus permite essas coisas para checar a nossa fé, para saber qual que vai ser a nossa atitude, qual que vai ser a nossa postura. Mais para frente Deus curou a mulher de Abraão, ela teve um filho chamado Isaac, e foi o filho da promessa. Mas antes ele foi testado, checado, sacudido. As circunstâncias não mudam o tamanho do nosso Deus. Deus é bom e fará o melhor na sua vida, em nome de Jesus. Não pense que o outro está recebendo porque ele merece. Ah, não, aquele ali está recebendo porque ele é melhor do que eu. Eu sou pecador miserável, eu mereço estar nessa situação, eu não mereço bênção. O outro casou e casou bem porque ele merece.
ele teve muitos anos de santidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa: Deus, quando Ele quer liberar o favor sobre a sua vida, Ele aponta para você e libera a resposta. Ele aponta o cedro, Ele aponta o seu cajado de autoridade, e você então recebe bênção sem medida. Não importa as circunstâncias, não importa como você se vê, não importa qual a visão que você tem a respeito de você, o favor de Deus é imerecido. O favor de Deus é para aquele que não merece. Por isso, todos aqui são alvos do favor e da graça de Deus, porque nenhum de nós merecemos a bênção, nenhum de nós merecemos a resposta, mas quando Cristo abriu seus braços na cruz do Calvário e declarou: está consumado, Ele estava liberando cura, Ele estava liberando prosperidade, Ele estava liberando conquista para você. Então, se você é muito agraciado, levante sua mão e diga aleluia! Aleluia! Você é cheio do amor, você é próspero, você é cheio de saúde. Então a primeira coisa, aprenda a lidar com a bênção do outro. Segundo, aprenda a lidar com o tempo. Você sabia que o tempo é um dos maiores desafios para nós que passamos por problemas? É o tempo. O tempo muitas vezes não passa para aquele que está passando por problemas. No verso 7, vai lá para o verso 7. Diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano. Todo ano o marido ia lá adorar, sacrificar. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Ano após ano passava, ano, chegava outro, e nada. Tem coisas nas nossas vidas que vão acontecer de uma forma muito rápida, mas tem outras que vão levar tempo, vai demorar para você provar. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tem tempo para cada coisa debaixo da terra. O maior sonho de Ana, como eu falei para você, era ser mãe. Esse era o maior objetivo daquela mulher. Mas por algum motivo, o Senhor havia encerrado a barra, deixado estéril. A rival dela tinha filhos, ela não tinha. Quanto mais ela orava para ter filhos, mais a rival tinha. O tempo parece que não estava a favor de Ana. Quantas vezes nós passamos por situações em que o tempo parece que vai passando e as coisas não vão resolvendo, vai piorando. Como eu disse para você, Davi teve que esperar 20 anos para a promessa se cumprir. Lá no Salmo 40, verso 1, ele fala assim: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Essa era a revelação que Davi tinha. Eu esperei confiando no Senhor. Quando eu clamei, Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu a minha oração, o meu grito de socorro. Talvez você já tenha pedido socorro para o banco, socorro para os administradores, para a sua empresa, socorro para os médicos. Você tem pedido socorro para tudo que é pessoa. Mas hoje eu quero convidar você a pedir socorro para o Senhor. Peça socorro para o Senhor. Amém, irmão? Então nós vamos ter que lidar com a bênção do outro e com o tempo. E por último, você e eu vamos ter que aprender a lidar como Ana, com a justiça própria. Vamos ter que aprender a lidar com isso. Vai lá, verso 6, lá de 1 Samuel 1, verso 6. A Bíblia diz que a sua rival provocava excessivamente. Era em excesso, era extremo. Irritava ela, porque o Senhor lhe havia cerrado a mão.
falava tudo que é coisa para Ana, irritava ela mesmo, chamava a atenção dela mesmo. Ela poderia chutar o pau da barraca e falar umas boas para essa mulher. Quem você está pensando que é? Para falar comigo desse jeito. Poderia ter feito coisas assim, ninguém de nós aqui iríamos julgá-la, porque ninguém merecia o que ela estava passando, a situação que ela estava passando. No verso 8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sei por que ele falou 10 filhos, né? Talvez porque a outra tinha 10. Mas esse marido, ele estava falando o que para ela? Eu não sou mais importante, não valho mais do que 10 filhos. Para com isso. Para com essa situação. Ela poderia ter também chutado o pau da barraca e falado: rapaz, você é bênção. Você é o marido que eu sonhei, mas eu tenho um sonho, eu não vou abrir mão do meu sonho. Ela poderia ter falado poucas e boas para ele. Mas no verso 9, eu acho que é o maior teste de humildade para Ana. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, que era o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Preste atenção, o alvo dela aqui agora é clamar para quem? Para o Senhor. Ela chorou e orou ao Senhor. Ela mudou. Antes ela orava, ela ficava sem comer, ficava chorando pelos cantos, na frente do marido, talvez porque a outra estava atiçando ela, mas agora ela chorou para a pessoa certa, orou para o Senhor, abundantemente ela chorou. Verso 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o profeta, a observar, o sacerdote, perdão, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Verso 14: e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Preste atenção aqui, meu irmão. Aquela mulher estava orando, com o coração, com a alma derramada perante o Senhor. O sacerdote, com o coração insensível naquele momento, não percebeu que ela orava. Ela estava mexendo os lábios, orando com o coração. Ele vendo aquilo, vendo que ela estava demorando, ele falou: você está embriagada, para de beber cachaça. Você vem para cá, para dentro do templo, orar embriagada? Sai aqui, sua bêbada. E qual foi a resposta? Ela tinha todas as razões para destratar o sacerdote, para falar umas para ele, mas muitas vezes o Senhor desce no nosso coração para saber qual vai ser a nossa resposta. Não sei se você percebeu, mas a resposta dessa mulher aqui foi a chave do milagre acontecer. Olha o que ela respondeu, verso 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Como é que é?
não xingou ele, não destratou ele. Não, meu Senhor, se colocou como serva. Não, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Sabe o que é poderoso aqui? É que mesmo com o erro do sacerdote, ela se colocou como serva dele. Ela não ousou falar de qualquer jeito com ele. Mal sabia ela, meus irmãos, que da boca daquele sacerdote a promessa seria liberada. E ela engravidaria. Tem um texto lá em 1 Pedro, não precisa projetar aqui, eu vou ler. 1 Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus concede graça aos humildes e rejeita o soberbo. Se o nosso coração é sempre de alguém que é rebelde, soberbo, o Senhor não vai responder a nosso plano. Mas se nós temos uma resposta de um coração que é humilde, o Senhor vai liberar a bondade dele sobre nós. Então Ana respondeu ali, falou: olha, eu não sou, você está entendendo errado. Aí no verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele nem sabia o que aquela mulher estava orando, mas ele liberou a promessa. Falou: vai em paz, porque o Senhor vai liberar e vai conceder a resposta do seu pedido. Ela venceu a justiça própria com uma atitude de humildade. Verso 18, ela fez outra coisa, uma outra postura que ela tomou. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Sabe o que é mercê? Graça. Pode pesquisar. Talvez na sua tradução está em graça. Ela está clamando pela graça. Senhor, derrama a tua graça. Que sobre mim seja derramada a sua graça. Que ache em mim a tua graça. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela esqueceu da esterilidade. E agora ela comia, e o seu semblante, o seu rosto já não era mais o mesmo. Mudou a feição. Preste atenção. Ela ainda não estava com o filho dentro da barriga, mas porque ela creu na promessa, porque ela creu na palavra, ela já mudou a sua atitude, já mudou o seu semblante. Não pense que Deus vai ficar tocado quando você chega com aquela carinha, né? Oh meu Deus, eu estou sofrendo tanto. Não pense que Deus é tocado com isso. Sabe quando que você toca a Deus? É quando você se achega, dando a resposta como se já tivesse recebido. Foi o que aquela mulher com fluxo de sangue fez. Ela chegou e tocou, na orla das vestes de Jesus. Ela tocou na borda das vestes e ela foi curada na hora. Por quê? Ela falava: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu não preciso dele tocar em mim, eu não preciso que ele fale comigo, eu só preciso tocar na roupa dele. Isso é fé. O Senhor concedeu de acordo com a fé dela. A resposta que você tem clamado diante de Deus, ela vai vir a partir do momento que você mudar a postura do seu coração. Veja algo poderoso aqui. O verso 19 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana, que era o marido, coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um
filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Tem algo muito poderoso aqui para me falar. Eu não poderia deixar de falar isso aqui para me encerrar. Quando nós focamos no problema, nas circunstâncias, nós não conseguimos adorar a Deus. Você vê lá atrás que o marido subia de ano em ano para adorar, mas não faz menção de Ana adorando. Mas agora, por causa da resposta, por causa da mudança de atitude, ela adorou o Senhor de madrugada. Ela acordou o marido e falou: vamos adorar, meu filho, vamos adorar porque Deus já nos deu o nosso filho, vamos adorar a Deus porque Ele é bom. Deixa eu te dizer algo aqui, preste atenção. Adorar a Deus com o bebê no colo é gratidão, mas adorar a Deus com os braços vazios é fé. É fé. Vou dizer de novo: adorar com a criança no colo é gratidão, mas adorar com os braços vazios é fé. Aquela mulher adorou e agradeceu a Deus, mesmo sem ter um filho ainda. A Bíblia diz que Deus então se lembrou dela, e o milagre veio. O milagre veio. Preste atenção, não espere o milagre para você adorar. Adore antes do milagre chegar. Como Ana fez, o milagre não estava ali ainda. Ela não podia pegar, ela não podia sentir, ela não podia ouvir aquele bebezinho chorando. Ela não via, ela não sentia, mas ela conseguia crer. A fé faz você desfrutar de coisas que você nem imagina. Ela não teve qualquer filho, não. Não sei se você conhece a história de Samuel, filho de Ana. Se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um dos maiores. Por quê? Porque nasceu com o clamor de Samuel. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero desafiar você a voltar a ter prazer nas coisas de Deus. Voltar a ter prazer, alegria nas coisas do Senhor. Volte a ter prazer na sua casa. Volte a ter prazer na sua célula. Volte a ter prazer nas coisas da igreja. E as coisas vão começar a ser restauradas na sua vida. Hoje eu gostaria de convidar você a adorarmos o Senhor como Ana adorou. Mesmo sem ter o milagre ainda nos braços, ela invocou o nome do Senhor. Vamos cantar aquela outra? Gostei muito dela. A outra, sem ser essa, sempre fluir. Essa vai encaixar mais aqui. Eu queria que nós adorássemos o Senhor. Você vai falar para Ele: Senhor, eu estou vendo ainda. Esse pastor está falando aí, mas eu não estou conseguindo ver. Eu não consigo apalpar ainda. Eu não consigo perceber ainda. Mas eu quero desafiar você aí no seu lugar a nós clamarmos e adorarmos o Senhor. Feche os seus olhos aonde você está. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, esqueça o problema agora.